que aparece para mim. Tá. Para mim também aqui aparece. Ok. Bom, então já é tempo de dar início. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a um evento promovido pelo nosso escritório GGL Advocacia Trabalhista. É um prazer receber a todos. Esse projeto faz parte de um ciclo de lives sobre temas jurídicos que o GGL tem o intuito de promover para trazer conhecimento que normalmente é tratado de uma maneira difícil, de uma maneira facilitada, de uma maneira explicada para o público leigo. Então, a ideia é a gente, a cada encontro, trazer discussões que possam agregar nesse momento difícil da pandemia e tentar, de alguma maneira, ajudar as pessoas a esclarecerem suas dúvidas, encontrarem uma forma de resolver os seus problemas. Ok, pessoal? O motivo desta live, em específico, se dá por conta dessas medidas provisórias que o governo Bolsonaro lançou nos últimos meses, em especial a 927 e a 936, que tratam de redução de salário e jornada e suspensão de contrato. No dia a dia, nosso escritório tem recebido muitas dúvidas, muitas angústias de trabalhadores reclamando de que não estão conseguindo, muitos não estão conseguindo receber devidamente o benefício por razões de natureza diversa. Porque o patrão não fez o acordo, porque o patrão está pagando a cota parte dele, porque não houve assinatura de acordo, porque não mandou no prazo, enfim, uma série de questões. E aí, o trabalhador que não tem direito ao auxílio emergencial, aquele benefício que o trabalhador desempregado tem direito, o trabalhador que tem vínculo de emprego, vínculo em carteira de trabalho, assinatura na carteira, ele depende muito disso, depende do benefício da suspensão do contrato ou do benefício do seu salário, ainda que reduzido. Mas há situações em que esse trabalhador não está conseguindo receber nenhuma coisa nem outra. E aí, como é que fica? Então, esse encontro é justamente para tentar esclarecer e trazer um pouco de luz sobre esse tema. A medida provisória 936, que trata da redução de salário e de jornada e de suspensão de contrato, ela nasceu para preencher um vácuo, um vazio de um artigo que tinha sido revogado na medida provisória 927. Na medida provisória 927, o Supremo Tribunal Federal tinha revogado um artigo muito bizarro, que falava que o trabalhador ia ter o contrato suspenso e não receberia nada. Né? Então, foi tão esdrúxulo aquela medida, aquele artigo, que, na verdade, o próprio governo, no dia seguinte, revogou o artigo da medida provisória. Enfim, teve toda uma polêmica instaurada, todo o meio político, o meio jurídico, o Supremo, toda a sociedade representada caiu em cima dessa questão e fez com que ela, por bem, fosse derrubada. Portanto, a ideia do trabalhador ter contrato suspenso e não receber nada não prevaleceu. Para suprir isso aí, criaram a medida provisória 936, que aí trata da redução de salário e jornada e a questão da suspensão do contrato. Ainda assim, na nossa opinião do nosso escritório, não são medidas que ajudam o trabalhador, não são. Pelo contrário, elas flexibilizam cláusulas do contrato de trabalho, reduzem direitos e, portanto, são prejudiciais. Porém, como estamos num momento de excepcionalidade, um momento de tragédia mundial por conta da pandemia, os julgadores entenderam por bem que as medidas prevalecem. Portanto, nos cabe aqui fazê-las, orientar como as pessoas devem proceder. Ok? Então, dito isso, eu passo a palavra para
para minha colega, doutora Jussiara, que é a convidada de hoje, doutora Jussiara de Carvalho Maia, que é advogada trabalhista na comarca de Campinas, e trabalha junto com o nosso escritório, sempre que possível, está nos ajudando, e trocando ideias, enriquecendo o debate, nos ajudando em tudo que, enfim, trocando figurinhas sempre que necessário. Então, passo a palavra para a doutora Jussiara para que ela faça as primeiras considerações dela. Por favor. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live do GGL. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós estamos falando sobre as MPs, né, as medidas provisórias que o governo federal editou e publicou para regulamentar e até dar continuidade aos empregos que já existem, né, que esses empregados, né, esses trabalhadores não, no caso, fiquem... os contratos de trabalho continuem, tem continuidade por conta da pandemia, por conta da questão do isolamento social, né. No caso, a primeira foi a MP 927, ela veio até para... Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Ela veio até com a proposta de suspensão do contrato, no caso, mas era uma suspensão durante 90 dias, sem nenhuma remuneração, sendo no caso, dando alguns cursos, né? Até o doutor José Valdo já falou sobre isso. E depois, logo em seguida, veio a 936 para regulamentar justamente essa suspensão do contrato e a redução. A suspensão do contrato, a 936 veio para suspensão do contrato, redução de salário, veio com duas modalidades para a continuidade do contrato, né? A redução do salário com a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. No caso, né, como até o doutor Gesivaldo já até falou, foi uma coisa emergencial, né, foi algumas medidas emergenciais, mas no tocante à questão do contrato em si, nós vemos que tem um problema, que teve uma questão que está mais favorecendo os empregados, os empregadores, no caso, do que os empregados. Os trabalhadores vão com essas medidas, né, com essa casa do acordo, eles a priori poderiam ser pelos sindicatos, depois passou a ser individual, então eles chegam, o empregador chega neles, tem que ter com uma antecedência de 48 horas, avisa, olha, vamos fazer um acordo para você continuar trabalhando, enfim, aí tem as modalidades. O trabalhador, no fim, tem que aceitar, né, para continuar trabalhando, e uma parte do salário dele é pago pela empresa, a outra parte é pago pelo governo, sempre verificando a questão do seguro-desemprego, o teto do seguro-desemprego, tá? Que hoje está em torno de 1.870 e alguma coisa, mas é esse parâmetro que eles até verificaram, o governo federal verificou, né? Fora isso, assim, os trabalhadores até 3 salários mínimos, que é a maioria hoje do o nosso contingente de trabalhadores com carteira assinada, né, é que abarca até os R$ 1.878. Essa é a maioria, tá? Lógico que a gente tem uma faixa até R$ 12.000. Nessa faixa eles vão poder... São esses trabalhadores de 3 salários até R$ 12.000 que pode entrar nessa questão. Mas, enfim, vai ter... No fim, a gente... analisando e pesquisando mesmo tudo a fundo, quem vai sair mais prejudicado é o trabalhador, tá? Ele vai ter uma série de problemas, porque o banco de horas vai ser praticamente... as medidas de banco de horas, quem vai tomar conta é o empregador. Fora isso, a questão do arroxo salarial, porque vai R$ 3.050 para R$ 1.800 é uma diferença, mas, enfim, para manter o salário, ele vai ter que se ajustar. Fora isso, tem a questão do teletrabalho, que o empregador é que vai ditar as regras do teletrabalho, tá? Tem uma série
medidas que, no caso, que nem as férias, né? As férias, às vezes, o empregador pode até trazer férias. Eu ouvi hoje que existe um banco que está pegando as férias do ano que vem para jogar nesse período, para justamente tentar não perder, né? O banco não perde, quem perde é o trabalhador, que lá na frente, quando voltar, vai ficar sem as férias. Já ouvi já também verifiquei que tem algumas empresas também que está jogando tudo no banco de horas, tudo não vai ter. E como tem um lapso de 18 meses para você compensar essas horas, então é mais prejudicial, pelo meu ponto de vista, pelo que eu tenho, assim, de pesquisa mesmo, de leitura, né, do pessoal até que me ajuda, do pessoal até que eu acompanho, faço parte lá da Unicamp e tal, do CESIT, até estou falando já do pessoal aí, que é prejudicial ao trabalhador, mas, né, tem que manter os contratos, né, tem que fazer continuar com os contratos para justamente os trabalhadores continuarem trabalhando e ter uma renda para consumir, enfim, hoje, atualmente, já foram feitos 3.900.000 acordos coletivos. Mas, em contrapartida, também temos as pessoas que foram afastadas de vez, foram demitidas também, antes até da pandemia, e durante todo esse processo. Tá? Tem algumas notícias que tem gente que está, por mais que tenha, e tem aqueles que tem o acordo coletivo, só que mantém a mesma jornada, então até existe essa questão da fraude, né? A fraude, no caso, né? A fraude eu estou usando o que o governo me deu, só que continuo com a mesma jornada, só que reduziu o salário. Mas, então, são coisas que eu tô tendo notícias, estou lendo a respeito, tá? E, assim, infelizmente, para o trabalhador, as medidas vêm numa toada reforçando praticamente o que já vinha sendo a questão da reforma trabalhista de 2017, mas é o que a gente tem para hoje, até para manutenção dos contratos de trabalho. Tá? Passo a bola agora para o Josevaldo para a gente continuar a live aí, continuar tocando. Obrigado, doutora. Pessoal, eu acho que a imagem da minha tela está aparecendo embaçada. Bom, desculpem, vamos ter que continuar assim mesmo, tocando barco. Mas antes disso, quero só fazer um pedido. Pessoal que entrou na live, que está acompanhando, curtam, compartilhem nossa página. Acho que o assunto, muitas vezes, é de interesse de muito mais gente e que não sabe que a nossa live está acontecendo agora. Então, se puderem, compartilhem, divulguem entre os amigos. Jussiara, só no mesmo sentido do que você está colocando, muito bem, aliás, tem a questão dos direitos, tem também uma relação com o futuro. Né? Nós temos umas medidas que foram criadas para enfrentamento do momento, da pandemia. Só que há um risco de que elas possam ser prorrogadas indefinidamente, ou seja, aquilo que foi criado para exceção vai virar regra. Essa é um dos grandes receios em relação aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais como um todo, porque muitos oportunistas criam direitos, assim, medidas de enfrentamento no momento de exceção, mas depois querem torná-los como regra. Foi o que aconteceu com a reforma trabalhista em 2017, que era para gerar milhões de empregos, só que aí não gerou nada, pelo contrário, gerou emprego precarizado, pessoas com trabalho, jornadas diferenciadas, mas assim, ganhando ninharia, ganhando salários de miséria, como o exemplo dos intermitentes. Então, essa é uma discussão muito importante, que não vai ser travada aqui, né, sobre méritos, sobre o que é justo, o que não é justo, sobre o que é ideal. Hoje a gente pretende aqui fazer esclarecimento de dúvidas comuns dos trabalhadores no dia a dia. Mas esse aspecto aí dessa discussão é interessante que ele fique colocado para próximos debates, né? E o futuro? Nós não queremos precarização de direitos, nós não queremos direitos a menos, queremos mais direitos, queremos garantias
de melhores condições de trabalho para todos, né? Essa é a ideia. Então, fica essa minha mensagem. O Cleiton hoje, nosso sócio, está numa posição hoje de moderador e de mediador. Então, eu vou apenas pedir uma opinião dele sobre o que ele enxerga dessas medidas, sobretudo porque ele trabalha numa das unidades do escritório que fica no extremo leste de São Paulo. Então, eu queria saber a opinião dele, como é que ele está enxergando, como que os clientes que nos procuram naquela região têm se comportado, quais são os dramas, quais são os questionamentos. Qual a sua opinião sobre isso, Cleiton? Primeiro, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão assistindo a live das suas casas. Para um tempo excepcional como esse da pandemia, qualquer tipo de auxílio que é feito, qualquer tipo de reparo que é feito no sentido de manutenção dos empregos é interessante. Porém, nós não podemos esquecer que não foi uma medida de bondade, né? A primeira versão da medida provisória era um absurdo, ela tratava de manutenção de emprego sem reparo nenhum para o trabalhador, né? E a segunda versão não foi das melhores, a verdade é essa. As pessoas que têm nos procurado têm passado por um verdadeiro calvário, né? Muitas pessoas estão sofrendo abusos dos seus empregadores, muitas pessoas estão sendo lesadas nos seus direitos, porque o que as empresas têm feito? Muitas empresas que já não vinham bem das pernas, elas aproveitaram o momento da pandemia para reduzir o salário do trabalhador, para reduzir jornada de trabalho, e algumas ainda para reduzir o salário sem reduzir a jornada, que é um mundo totalmente absurdo. A pessoa vai trabalhar as mesmas 8 horas, ao invés de receber 1.500, vai receber 1.000. Algumas empresas têm pressionado os empregados a pedir demissão nesse período de pandemia, outras têm orientado que busque um auxílio do governo, outras ainda têm orientado que a gente vai reduzir a sua jornada de trabalho, a gente vai reduzir o seu salário, a diferença o governo vai te pagar, e aí a gente vê o problema que está causando isso no sistema, porque as informações estão desencontradas, não consegue, então muita gente não consegue o complemento salarial. Então, assim, a minha visão de tudo isso é que não tem a menor, assim, para esse momento, foi o que conseguiram fazer, foi o que o governo federal conseguiu fazer e para resolver um pouco a situação. Porém, a gente não pode descuidar de uma coisa, não foi de graça, não é bondade. O governo existe, o Estado existe para nos dar a mão quando nós precisamos dele. O melhor cenário seria que o governo tivesse, por meio de medida provisória, declarado a garantia de emprego de todas as pessoas do fechamento das empresas para quarentena até o momento do restabelecimento, dizendo claramente às empresas, vocês estão proibidas de demitir, né? Mantendo o salário, com garantia de emprego, e aí, quem precisar trabalhar, quem tiver essas condições de redução de jornada de trabalho e tudo mais, ter aí a sua negociação, mas com uma garantia de emprego efetiva. Nós temos situações absurdas. Já atendi pessoas que chegaram no escritório e disseram, doutor, a empresa fechou, eu trabalhava num shopping, o shopping fechou, me mandaram para casa. Olha, me deram férias coletivas. Então, a pessoa já está em casa em férias coletivas. A empresa não paga as férias coletivas, porque diz que vai pagar no final do ano, e também não paga o salário. A pessoa não está trabalhando, ela está em casa, o contrato está ativo, e ela não recebeu nenhum dos dois. Então, são essas situações que devem ser colocadas na balança, devem ser analisadas. Eu sei que todo mundo que trabalha hoje está pensando em garantia de emprego, sim. A pessoa prefere ganhar menos, mas ter um emprego, mas é importante que todos nós, advogados,
os clientes, a sociedade em geral, tenhamos em mente uma coisa: nós precisamos de mais direitos, de mais garantias, de mais respeito ao trabalhador. Isso vindo do governo e isso vindo também das empresas. Eu acho que no momento desse, é importantíssimo deixar claro que a Justiça do Trabalho vai se manifestar sobre isso, e tenho muita fé de que a Justiça do Trabalho se manifeste a favor dos trabalhadores, porque não é possível que a gente tenha aí um caminhão de pessoas procurando receber aí o seu salário, ou ter uma redução de jornada, ou, enfim, ter alguma forma de sobreviver, e as empresas abusem disso para causar demissões em massa, para suspender o contrato de trabalho sem pagamento e outras coisas. Então, eu acho que o caminho, na verdade, é de enfrentamento da situação. Ok. Ô, Cleiton, e aqui eu faço um complemento e um esclarecimento. Nós falamos de maneira firme em defesa de direitos, mas quando fazemos isso, não significa que nós sejamos contra os empresários. É importante sempre deixar claro isso, porque muitas vezes isso é interpretado de uma maneira distorcida. Porque só defende direito do trabalhador. Gente, os trabalhadores, numa relação de emprego, são a parte mais fraca. Eles precisam de proteção. Então, é isso, não é que o empresário não precisa. Tanto que, na verdade, nós fazemos uma defesa muito apaixonada até dos pequenos negócios. Nós sabemos que hoje estão numa situação tão precária, tão dramática, quanto dos trabalhadores que que não têm CNPJ, digamos assim, né? As grandes empresas, as grandes corporações vão conseguir se safar, vão conseguir sobreviver e tocar suas vidas. Agora, os pequenos negócios não. Então, quando a gente fala de proteção de direitos, para o trabalhador e também para o pequeno empresário, que também muitas vezes se equipara até um trabalhador. Às vezes o trabalhador tem até uma rentabilidade maior do que o pequeno empresário em alguns negócios. Então, é uma situação dramática. Então, a ideia é que todo mundo consiga caminhar junto e se salvar. Até porque, e aí a gente ouve algumas críticas com as quais não concordamos, de empresário que fala, não, mas o negócio é meu, eu faço o que eu bem entender. Mas, gente, até para, se a gente tiver estudante de direito, estagiários nos assistindo, a Constituição é que tem que prevalecer acima da lei. É a lei maior. O valor da livre iniciativa mas, assim, tem que ser conjugado com outros valores, como o valor social do trabalho. Então, não é só o lado da liberdade que vai prevalecer, não, é da liberdade com a função social. Então, isso que tem que ser colocado e tem que ser sopesado sempre. Tá? Então, passada essa fase inicial aí de considerações iniciais, temos alguns questionamentos e, aliás, esse é o objetivo principal desse encontro, para tentar responder as pessoas que nos procuram. Um deles, e aí é uma questão logo de conceito mesmo, eles perguntam quem são os trabalhadores incluídos nessas medidas provisórias, que teriam direito a participar desse acordo, tanto de redução de jornada e salário, quanto de suspensão de contrato. Então, bom, gente, todos aqueles trabalhadores que têm um vínculo formal, CLT, podem aderir a isso. Mas e além dos trabalhadores da CLT? O doméstico não faz parte da CLT, ele também pode? Sim, o doméstico também pode. O doméstico e o trabalhador temporário. Aí a pergunta que se faz comumente também é a diferença entre redução de salário e jornada e suspensão. Ou seja, são duas coisas diferentes. Uma que o empregador pode tentar entrar em acordo com o seu trabalhador, a minha empresa, ela não pode fechar, então, no máximo, eu posso reduzir o tempo de serviço diário. Então, o que a gente faz? Qual foi a proposta da medida provisória? Reduz o salário, reduz a jornada, vamos supor, uma jornada de 8 horas, reduz para 4, e reduz, nesse caso aí, metade, reduz o salário pela metade também. Tá? Então, mas e aí, qual é o que acontece aí? Nesse caso, o governo
paga um benefício, que é o benefício emergencial, e o empregador paga uma outra parcela. E qual a diferença disso para a suspensão de contrato? Na suspensão não há prestação de serviço, essa é a principal diferença. Na suspensão de contrato, o contrato fica suspenso por até 60 dias, podendo chegar até 90, mas essa é a diferença. Na suspensão não há prestação de serviço, nem deve haver, enquanto que na outra, na questão da redução de jornada e salário, apenas há uma diminuição do tempo de serviço diário, do tempo de serviço que a pessoa trabalha, e por sua vez, a redução da remuneração. Jussiara, aproveitando, eu vou passar uma questão que também é comum o pessoal trazer para a gente. Bom, falei que a jornada ela tem que ser reduzida proporcionalmente ao salário, só que tem muita gente nos questionando, dizendo que o patrão está reduzindo de maneira desproporcional, está reduzindo de maneira que está causando um prejuízo muito maior do que já é o prejuízo comum que o trabalhador sofre numa situação como essa. Qual a sua consideração sobre isso? Então, a redução, no caso, né? Vocês estão me ouvindo aí bem? A redução, sim, ela tem que ser proporcional à redução da jornada, né? Não pode ser assim a esmo, tá? E lógico que, né, assim, nós, do mesmo jeito que o Cleiton falou, tem muita gente até que vai tentar fazer de uma outra forma. Só que justamente a MP 936, ela já trouxe as proporcionalidades, entendeu? Que é 25%, 50% e 70%. Tem que verificar as proporcionalidades que a MP trouxe, justamente porque é sobre aquilo que o empregador e o empregador vai pagar, e o governo vai pagar a contrapartida. A contrapartida não, o restante. Tá? Então, não adianta fazer uma outra proporcionalidade. Tem que ser em cima daquilo. Não pode inventar uma outra, que daí não vai adiantar. Mesmo porque o governo federal, ele se baseou no valor do seguro-desemprego, o teto do seguro-desemprego. Então, eles devem ter feito uma conta para justamente abarcar todos os empregados, né, os trabalhadores que precisarem aderir a esse jeito com a redução de salário e a redução de jornada. Então, tem que ser proporcional. Se não assim o fizer, tem que ir até um sindicato, tem que verificar até um advogado, enfim, para verificar esse acordo se está em conformidade com a 936. Não pode fugir de forma alguma. Exatamente. E só lembrando, né, Jussiara, que a ideia, na verdade, da lei é que a regra é que sempre houvesse a negociação entre as categorias dos trabalhadores dos empresários e do patronal. Foi justamente o STF quem derrubou essa possibilidade, permitiu que o acordo individual fosse viabilizado, fosse possível. Nós temos uma opinião própria sobre isso, nós não concordamos, mas agora a gente tem apenas que orientar os trabalhadores e os empregadores que nos procurarem sobre como fazer. Só que, assim, de fato, se fosse com o sindicato, poderia haver negociação em outros percentuais, mas aí é outra história. Então, assim, inclusive, como tem faixas salariais, a Jussiara já falou no início, para adesão, a questão da redução de salário e jornada, são 3 faixas, né? Uma até 3 salários mínimos, uma de 3 salários mínimos até 12 mil e uma de 12 mil em diante. Como tem faixas diferentes, só que nessas faixas, só a primeira faixa e a última que pode fazer acordo individual, a do meio, a de 3 mil, quem ganha de 3.135 até 12 mil, não pode fazer acordo individual. Olha que coisa esquisita, né? Então, nem o STF derrubou isso, para ter uma ideia. Então, o ideal seria que o sindicato participasse sempre, mas nesse caso não. Então, mesmo que o sindicato não participe, é importante que os empregadores cumpram
a regra conforme manda o figurino. Não tentem fazer jeitinho e não tentem prejudicar os trabalhadores, porque as pessoas, sobretudo depois da reforma trabalhista, que não há mais, o sindicato perdeu muita força, não tem mais, foi muito reduzido, o trabalhador fica à deriva, ele não tem muito a quem recorrer. Então, como ela bem colocou, na dúvida, gente, a regra é sempre essa: façam uma reclamação no sindicato da categoria, levem a reclamação ao Ministério Público do Trabalho, procurem um advogado trabalhista de sua confiança e não apenas qualquer um, alguém que você não conhece. Não leva o seu caso para alguém que você não confia, procura de sua confiança. Essa é uma regra central que a gente sempre orienta. Mesmo porque, Josevaldo, nesse é um procedimento, né? O empregador, ele vai ter 2 dias até o que a 936 fala. Ele vai chegar para o empregado em 2 dias, ele vai falar que vai fazer o acordo. Então, não é de uma hora para outra, é para chegar com um informe ou um requerimento, enfim, falar para o empregado o que ele vai fazer. Então, acho que vai ter um tempo para justamente e procurar lógico que a maior faixa dos trabalhadores hoje no país é aquela que vai até 3 salários mínimos, tá? Então, lógico que essa faixa, fazer um acordo individual é muito complicado, mas, enfim, o STF também, numa esteira de que vamos desburocratizar, até mandar em sindicato, enfim, mas dá tempo, em 2 dias, dá para conversar com o advogado, dá para falar no sindicato, para tentar, olha, eu quero saber isso, como é que fica, como é que não fica, dá para ter uma noção de como que está certo ou errado as faixas, as proporcionalidades dentro daquele acordo. Exatamente. E, Jussiara, no caso da redução de jornada e salário, o patrão, ele fala, olha, eu não vou suspender seu contrato, você vai continuar trabalhando para mim, só que eu vou optar para a redução do seu horário, e aí vamos reduzir o salário também. Nesse caso, ele precisa fazer um documento. Qual é esse procedimento que ele tem que fazer? Como é que isso acontece na prática? Então, você fala do acordo em si, né? O acordo da redução. Acordo em si. É assim, o acordo você tem que conversar primeiro com o empregado, né? Como eu já estava falando, né? Porque como ficou individual, você tem que chegar no empregado até uma carta avisando mesmo, deixando claro, ó, eu quero fazer um acordo, vamos fazer um acordo de redução de salário e redução de jornada, tá? Entabular o acordo, colocar a qualificação das partes, olha, fulano de tal, empregado da empresa tal, XYZ, eles ajustam, olha, o seu salário vai ser de tanto, lógico, verificando as regras, né, as faixas de proporção, né, até a sua jornada vai ser tal, só que também tem que, na questão da jornada, tem que verificar o salário hora, tá? Não pode deixar de verificar o salário hora do trabalhador, não pode ser abaixo, tá? Tem que ser o limite de você diminuir a redução da jornada é o limite do salário hora, tá? Verificar isso, tá? Entabular as duas partes, no caso, trabalhador e empresário, empregador, assinarem, tá? E enviarem ao Ministério da Economia, que tem a Secretaria do Trabalho, né, e Renda. Tem um site lá direitinho, que é o Empregador Web. Você tem, no caso, o empresário, empregador, ele tem 10 dias para fazer mandar essa mensagem, né, esse documento, dizendo, olha, governo, eu fiz aqui com meus empregados, o fulano de tal, eu fiz aqui o acordo com ele vai receber 50% aí da metade, 50% que eu fiz aqui de acordo com ele, tá? Então, daí ele vai receber 50% da empresa, 50% do governo, verificando o teto do seguro-desemprego. Por que ele tem que fazer isso? Ele tem esses 10 dias até para justamente o Ministério da Economia, que tem a sua Secretaria de Trabalho lá, atualizar os dados e fazer o pagamento da outra metade, né?
A uma metade o empregador vai ter que pagar e a outra metade o governo vai ter que pagar. E se porventura o empregador não mandar, ele vai ter que ser responsável, ele é responsável por pagar a totalidade. No caso, a totalidade conforme até o acordo, até por isso que tem um déficit no salário do empregado, né? Você vai ver, nossa, mas ele não volta ao salário anterior? Não. A 936 diz que aquele acordo vale e ele tem que pagar em cima daquele acordo, né? Mas, enfim, aí ele vai mandar a documentação e depois, no próximo mês, ele paga conforme foi acordado no que foi enviado até para o governo federal, tá? Mas, assim, tem que ver os trâmites, tem que seguir, tá? Para deixar muito claro, até para o empregado e para o empregador, né? Para o empregado mais ainda, né? Já que ele está fazendo sozinho o acordo, tá? Jussiara, inclusive, essa semana chegaram dois questionamentos justamente sobre esse ponto aí. O que acontece? O primeiro cliente nos perguntou o seguinte: doutor, estou há 2 meses em casa, após o início da pandemia, meu empregador falou para que eu aguarde, porque ele está tentando pedir um empréstimo, não sei aonde, e assim, não propôs não tem acordo nenhum assinado, não tem acordo nenhum enviado, não tem absolutamente nada. E aí ele pergunta, e aí, como é que eu fico? Sem nada de acordo escrito, como é que quem vai me pagar o meu salário? E a segunda cliente é uma senhorinha doméstica, que o contrato está ativo, só que a patroa simplesmente jogou no colo dela, olha, você tem que resolver a sua situação e não sei o quê, sabe? Não é só essa doméstica, tem muitos outros que está acontecendo a mesma coisa. O patrão vem e fala, e trabalho doméstico sabe como é, né? Os dramas que existem. Você procure, eu não tenho como pagar, não vou ter como continuar pagando o seu salário como antes, mas aí você tem que ver como é que vai ficar, sabe? Deixa no ar. Não orienta, o próprio empregador não busca se informar, não busca orientação de advogado, nem do próprio contador, que muitas vezes faz o seu trabalho, ele não busca saber qual é o procedimento que ele tem que fazer para, por exemplo, suspender o contrato. Se suspendesse o contrato por 2 meses, ele se livraria de uma bomba por 2 meses, e aí ajudaria ele e ajudaria o trabalhador. Então, eu sinto que falta informação e falta boa vontade de muita gente, tá? Então, esses foram os 2 exemplos concretos que chegaram até nós essa semana. Jussiara, já passamos você já respondeu até algumas perguntinhas que viriam depois. Agora é o seguinte, depois dessa jornada reduzida e do salário reduzido, uma vez que termina esse período do acordo, como que acontece o retorno? Então, no caso, né, o trabalhador vai retornar vai ter uma estabilidade, tá? Uhum. Do mesmo período, que foi esses 90 dias, 60 dias, não sei. No caso do acordo, foi de 90 dias. Ele vai ter a estabilidade conforme o que está no acordo, tá? Uhum. Ele vai regressar ao trabalho, tá? Normalmente, vai continuar como se começasse do zero ali, mas ele vai ter essa estabilidade, tá? Durante esse período. Mas se ele se acontecer alguma coisa, o patrão quiser mandar embora, tá? Ele vai poder mandar embora, tá? Não tem, assim, é uma estabilidade, só que ele também vai ter que pagar por essa estabilidade. 50%, tá? Ele quis lá no meio do caminho, teve a estabilidade, não deu, ele voltou, não tá muito bem, vou mandar embora. Então, manda embora, aí você vai ter que pagar verbas rescisórias. Okay. O acordo, ou a 936, ela não deixou de lado o pagamento das verbas rescisórias. Vai ter que pagar verbas rescisórias sobre o período todo, o contrato de trabalho todo, e ainda, tá?
vai ter que pegar e pagar 50% da estabilidade. Até o empregador fique bem atento que a 936 também prorrogou o pagamento do FGTS, tá? Durante 3 meses. Então, é bom ele verificar tudo isso, que se porventura, depois da pandemia, dessa quarentena, enfim, ele resolver mandar embora, ele também tem que verificar se o FGTS está em dia, se está totalmente pago, porque ele vai ter que pagar as verbas rescisórias. Então, vai ter que verificar se o FGTS está em dia e, inclusive, pagar os 40% sobre esse FGTS, que também ele vai ter que verificar se está em ordem, né? Então, aí fica também essa questão de que por mais que seja, né, a 936 não foi lá muito benéfica para o trabalhador, mas algumas coisas ela manteve, tá? Mesmo a questão de ser mandado embora antes da pandemia. Antes da pandemia, são todas as verbas rescisórias, os 10 dias para pagar, tudo certinho. Não tem essa de, tchau, vai embora, se vira e pronto. Não. Você tem que verificar que você tem o patrão tem os 10 dias para pagar, até entrando em outro. É tudo com a pandemia 936, né? Mas até a gente não estava no rol, né? Mas eu já estou falando, porque vai que alguém tem esse problema. Claro. Vai estar esperando, entendeu? E até na toada do doutor Josevaldo, se ainda depois desses 2 meses ainda, o empregador falar que não sabe o que vai fazer, não sabe o que está pensando, eu acho que tem que mandar uma rescisória, fazer uma rescisão indireta, sabe? Falar para ele, olha, já passou o tempo, o senhor podia, o governo deu meios para o empregador até manter o contrato de trabalho, vamos com uma rescisão indireta, porque não me pagou nada. Não me pagou e nem entrou no caso, no plano do governo lá, das NPs, que poderia até manter o meu contrato e até suspender e o governo pagar esse tempo que eu estou em casa. Então, vamos entrar com uma rescisão indireta contra esse empregador. Tá? É uma opinião minha, mas acho que até já respondi algumas perguntas e até aumentei aí, falei um pouquinho a mais para o doutor Josevaldo, tá? Mas acho que... pessoal, em outras palavras, quem fez o acordo para reduzir o salário e a jornada, ou para suspender o contrato por até 2 meses, vai ter direito a uma estabilidade, a uma garantia de emprego pelo mesmo período. Ou seja, quem ficou com jornada reduzida por 3 meses, vai ter 3 meses de estabilidade, não pode ser mandado embora nos próximos 3 meses. É assim que funciona. Quem teve 2 meses de suspensão de contrato, vai ter mais 2 meses depois, sem que o patrão possa mandar embora. E se mandar, vai ter que... na verdade, é uma estabilidade mitigada, né? Porque ele pode mandar, só que ele tem que pagar uma indenização além das verbas. E uma outra questão, Jussiara, e se o empregado ele pede demissão ou é dispensado por justa causa no período da estabilidade? Ele perde direito a indenização suplementar? Sim, ele pede é como uma estabilidade, né? A estabilidade, a gente vê como a estabilidade o fundamento é o mesmo, né? A gente está tratando de continuidade do contrato de trabalho, tá? Sim. É como a estabilidade da gestante, da CIPA, da doença ocupacional. Então, a partir do momento que ele é mandado embora por justa causa, ele perde a estabilidade. Ele perdeu aquele tempo. Ele vai ser mandado embora por justa causa, com saldo de salário, enfim, verbas rescisórias de justa causa. Não vai ter mesmo, ou ele pedir demissão, porque justamente ele não quer a continuidade do contrato de trabalho, tá? Todas essas medidas, a 936 veio para manutenção do contrato de trabalho. Pelo menos é o que eu acredito, mas assim, então, no caso, ele está abrindo mão. No caso, ele está pedindo demissão, ele está abrindo mão, inclusive, dessa estabilidade. Ele foi mandado embora por justa causa,
tal, ele fez uma falta, enfim. Então, ele também, no caso, não tem direito à estabilidade. Sim, exceto se a justa causa for injusta, mas aí ele vai ter que provar isso, quer dizer, ele vai ter que entrar com uma medida judicial para tentar... Reversão, enfim. Isso, perfeito. Porque às vezes o trabalhador fala, nossa, então, fui mandado embora, eu não tenho mais direito. Não é bem assim. Tanto você pedindo demissão, quanto você sendo dispensado por justa causa, muitas vezes a dispensa não é correta, e aí mesmo assim você tem direito a pleitear direitos na justiça. Ô, Cleiton, eu vou te perguntar uma coisa, é algo que nós discutimos hoje à tarde, e eu sei que você está ansioso para responder. É o seguinte, o trabalhador e o empregador firmaram o acordo de redução de salário e jornada. E aí, o governo vai pagar uma parte e o empregador vai pagar outra. Só que entrou em vigência o acordo, o patrão fala, pode ficar em casa, eu não quero que você trabalhe, pode ficar em casa. Só que no final do mês ele fala, eu não vou te pagar salário, porque você não está trabalhando. Então, isso é correto na sua avaliação? Gosto dessa pergunta, porque para muitas categorias precarizadas, o famoso supervisor, o coordenador, fala assim, olha, pega o trabalhador e fala, espera na sua casa. E a pessoa fica ali 10, 15, 20 dias em casa esperando e, de repente, recebe uma carta com uma dispensa. Bom, voltando à pergunta, não é correto que a empresa não pague o salário. Ela deve depositar o salário do trabalhador integralmente. Vejam só, a empresa assinou um contrato de redução de jornada ou de suspensão, que seja, tá? E afastou o trabalhador pedindo que ele aguarde em casa. A empresa é responsável pelo pagamento desse salário, ou de parte do pagamento do salário, né? Então, não existe justificativa para a empresa não pagar o salário. Ah, mas a empresa está fechada. Devido ao decreto, o comércio não pode abrir. Bom, aí você vai me desculpar. A empresa vai ter que pagar o salário de alguma forma. Ou parte dele, ou a integralidade, seja lá o que for decidido, mas vai ter que pagar o salário do trabalhador, sim. A gente tem que colocar na balança, gente, duas pessoas. De um lado da balança a empresa, de um lado o empregado. Aí eu vou te perguntar. O faturamento da empresa é de R$100 mil por mês. O salário do empregado é de R$1.500, certo? A empresa encerra as atividades devido ao decreto e o trabalhador não recebe os R$1.500, certo? Quem vocês acham que numa relação dessa balança pesa mais, a empresa ou o empregado? Acho que a resposta é bem clara, né? O empregado. Então, ele precisa ser salvaguardado aí, precisa ser protegido, e é obrigatório que a empresa faça o depósito desse salário, né? Até porque a gente não pode esquecer que uma hora a pandemia vai passar. As atividades vão voltar, de outra forma, o mundo vai ser outro, vão voltar, mas a pandemia vai passar e as pessoas vão nos procurar no escritório com essas demandas trabalhistas. E o judiciário está aí para dizer, olha, a MP não falava que você não deveria pagar salário, agora você vai pagar multa. Olha, a MP não falava que você não tinha que depositar fundo de garantia, agora você vai ter que depositar com juros e correção. Olha, a MP não te dava direito de demitir sem pagar verbas rescisórias. Agora você vai pagar todas as verbas à vista e ainda vai pagar uma multa. Então, a gente tem que ter bastante em foco, bastante na cabeça, que é o seguinte, a pandemia não dá carta branca para as empresas fazerem o que elas quiserem com os direitos dos trabalhadores. Nós temos visto aí muitas barbaridades feitas por empresas de pequeno, de médio, de grande porte, tá? A gente tem visto redes gigantescas suspendendo o contrato e mandando o trabalhador esperar em casa e não deposita nada. A gente tem visto gente que está trabalhando em casa com redução de jornada ou em home office e aí a empresa não paga, não deposita o benefício. Ela deixa de pagar o vale-refeição e diz, não, você está trabalhando na sua casa, mas em casa a pessoa não come, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem percebido que a pandemia foi apenas uma desculpa para descumprir a lei. Não é assim que deve funcionar. Então,
voltando à resposta, só para fechar o ciclo da resposta, não. A empresa não pode suspender o pagamento. Se o trabalhador estiver esperando em casa, a empresa é obrigada a realizar o depósito do salário, seja parcialmente, com o complemento do governo, seja integralmente, se a empresa não fizer nenhum tipo de acordo com o trabalhador e mandar ele aguardar na casa dele. Tá? E a propósito, rapidamente falando, a doutora Jussiara falou sobre isso, depósitos fundiários e tudo mais. Eu tenho notado já, desde o início do ano para cá, um aumento nas empresas que não estão depositando fundo de garantia. É importante deixar claro que tudo isso pode fazer parte, sim, de um pacote de ação trabalhista, tá? As pessoas acham, eu já recebi a rescisão, eu já saí, não tem mais o que fazer. Tenho que fazer. Se houver uma diferença de depósito de fundo de garantia, se houver falta de depósitos, você pode se socorrer da justiça. Especialmente nesse período agora da pandemia, que eu tenho percebido também, que tem empresas que já não pagavam antes e usaram a pandemia para não pagar mesmo. Né? Então, preste atenção, vocês têm seus direitos sim, mesmo quem já recebeu rescisão pode cobrar essas diferenças depois em eventual ação trabalhista, e, enfim, é importante deixar claro que as obrigações das empresas devem ser cumpridas, aquelas que a MP prevê e aquelas que já existiam antes. Eu vou repetir essa última frase para ficar bem claro. Antes, quem não cumpriu a lei de antes da pandemia tem que cumprir. Não é por causa da pandemia que eu não vou pagar o fundo de garantia de janeiro. Eu já recebi consulta de empresários falando assim, não, mas agora com a pandemia eu já não pago nada, calma. A MP fala um período de tempo que não deve ser pago. Ela não te dá uma carta branca para você não pagar, de 3 meses, Jussiara. Não é uma carta branca para você não pagar o fundo de garantia do ano de 2020. Bom, é isso, José. Ô, Cleiton, né, em seguida eu vou te perguntar mais uma coisa, porque tem a ver com o que você está falando, mas só para... Quando o STF decidiu que a empresa não precisa comunicar ao sindicato da realização do acordo, ele não deu carta branca ao empresário de lesar o trabalhador. Não. Então, assim, eu não posso, então, reclamar se tiver algum problema? Pode e deve. Então, o trabalhador que for lesado, você tem as portas abertas à Justiça do Trabalho para procurar fazer valer os seus direitos. Então, faça isso, tá? O que o STF decidiu é que a empresa está livre de comunicar que vai fazer um acordo diretamente com o trabalhador. É isso, tá? Cleiton, já tem uma pergunta que alguém fez, logo acho que no princípio da live, nós deixaríamos para depois, mas tem muito a ver com o que você falou, sobre esse cumprimento de pagamentos. O que acontece? Eu entendi pelo menos parte, espero que a gente consiga entregar a resposta que a nossa internauta busca. Ela informa, pelo que eu entendi, que a empresa onde ela trabalha tem vários CNPJs, tem várias filiais, CNPJs, e aí o trabalhador foi registrado por um, só que acontece dele depois migrar, haver uma alteração na carteira de trabalho para outro CNPJ. E aí houve mudança de salário no meio do caminho, e aí eles estão tendo problemas no recebimento correto da redução de salário. A redução de salário está impactando na questão do valor do salário final, entende? Então, assim, a Justiça do Trabalho pode ajudar esse trabalhador que está com esse tipo de problema? Sem dúvida. Não só pode, como deve. Né? A Justiça do Trabalho é a justiça dos pobres, para que alguns dizem, e eu concordo, porque é a única justiça que ouve o cidadão sem que ele precise de um advogado, muitas vezes. Né? Tem o juizado especial cível, mas muita gente pode entrar pela porta da frente da Justiça do Trabalho e cobrar os seus direitos. Nesse caso especificamente, o trabalhador está sendo prejudicado por quê? Porque houve uma alteração de CNPJ, houve uma alteração de base salarial, que, obviamente, na hora do cálculo do benefício, no cálculo do pagamento proporcional aí do auxílio, ele não vai receber.
porque aquele período do CNPJ anterior não vai ser computado. É correto que ele seja punido por isso? A resposta é não. Ah, mas veja bem, é melhor ele estar trabalhando do que ele ter esse desconto. Nesse momento, sim, sem dúvida. Todos nós estamos brigando pela sobrevivência. Agora, depois, com certeza, ele pode se socorrer do judiciário para questionar isso, para correr na Justiça do Trabalho e questionar esse tipo de coisa, tá? Porque é importantíssimo que os trabalhadores tenham em mente uma coisa. Se você trabalha, hoje você entrou na empresa A, amanhã a empresa A passa, por algum motivo, muda o CNPJ para a empresa B e você continua trabalhando, tá? A empresa B, aliás, que recebeu o contrato da A, ela continua responsável por todas as obrigações legais. Inclusive, ela continua responsável pelo cumprimento dessas obrigações. Existe uma lenda que, infelizmente, corre aí o mundo do direito do trabalho entre a população, de que, assim, mudou o CNPJ, acabou o direito. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque não é assim. Então, a gente tem que ter em mente que a alteração do CNPJ com a alteração da base de salário, se ela prejudicar o trabalhador hoje, dia 14 de maio, no recebimento dele, com certeza ele pode correr atrás dos seus direitos na Justiça do Trabalho. Não só pode, como deve, porque nós estamos cansados de ver na prática empresários que mudam de CNPJ 3, 4 vezes durante o contrato do trabalho, justamente para que não se chegue às empresas para pagamento de direitos que não foram cumpridos, né? Mas ele tem direito totalmente. Senhora, deixa eu até complementar. É uma sucessão do contrato de trabalho, né? Ele passa, assim, fechadinho de uma empresa para outra. Não tem por que mudou o CNPJ, bem que o doutor Cleiton falou, que vai acabou porque o CNPJ mudou, não. Ele continua, na realidade, o empregado, ele continua, é a continuidade do contrato, através da sucessão. Tem uma sucessão do contrato de trabalho, uma sucessão empresarial, tá? Que até a CLT trata. Então, isso daí não tem como, porque saiu de uma empresa, ou saiu de uma empresa e foi para outra. Não, até vai ver que a função é a mesma. Tudo isso no decorrer até da descrição, durante até uma conversa com o advogado, vai ver que a função é a mesma, assim, fazia o mesmo horário, o salário é o mesmo, tudo é igual, então não tem como sair fora. O empresário, apesar de ter mudado de CNPJ, às vezes até a mesma atividade empresarial anterior, né? Então, praticamente, só mudou o CNPJ mesmo. Eu acho que essa pergunta, ela tem a ver, eu estou olhando aqui, acho que é a Dininha Borges, que ela está falando, que teve uma alteração de CNPJ, mas aí mudou da matriz para filial. Dininha, é o seguinte, se você sofreu algum prejuízo por conta de alteração de cadastro feito pela empresa, a responsabilidade é da empresa. O correto, o mundo ideal, a gente tem que também parar para pensar no mundo ideal. O mundo ideal é aqui o quê? A empresa cometeu esse erro, ela falhou, ela vai chamar você, vai falar, Dininha, houve um problema, uma falha aqui. Mas a gente vai complementar de uma outra maneira. O que aconteceu aí, pelo que eu estou entendendo do seu caso? Você teve uma migração de CNPJ de um para o outro, certo? E isso causou um tipo de problema aí no seu cadastro. A empresa deveria se socorrer e deveria te ajudar a corrigir esse cadastro. Ah, não consegue mais fazer isso? Eu vou receber o benefício com valor menor por conta desse erro de cadastro? Aí, realmente, é uma questão de pensar em discutir na justiça, porque como o fato já vai ter passado, como vai fazer esse tipo de correção agora, né? Esse é um ponto que realmente eu acho que nesse momento não tem como corrigir. Aí é só o fato mesmo de você provando, tendo todos os elementos de que foi um erro provocado pela empresa, e não vou dizer um erro que eles quisessem, que eles queriam
causar, não. Né? Um erro de cadastro, aí realmente vocês têm que se socorrer do judiciário. José? Bom, prosseguindo, temos que, até agora, esclarecemos que a redução de jornada de trabalho, de jornada e salário, ela é diferente da suspensão. Na suspensão não há prestação de serviço, né? Mas, assim, o procedimento, no caso da suspensão, é o mesmo do procedimento para o acordo de redução de jornada e salário. Mas qual é a questão? Onde eu estou querendo chegar? O prazo, então, para o empregador entregar o acordo para o Ministério da Economia é de 10 dias depois da assinatura, até 10 dias depois da assinatura, e o prazo para o trabalhador receber o primeiro benefício é de 30 dias a partir da assinatura do acordo. Dito isso, Jussiara, tanto na redução de jornada e salário, quanto na suspensão, os benefícios contratuais ou normativos, vamos supor, um vale alimentação, ele deve permanecer sendo concedido ou ele pode ser cancelado? Sim, até em complemento da questão do Dr. Cleiton anterior, eu ia continuar, até a MP 936, ela fala que tem que manter, os benefícios tem que manter, mesmo, porque assim, a MP traz modalidades para a continuidade do contrato de trabalho, certo? Então, tudo que, ou a suspensão, ou a redução salarial com a redução de jornada, são as modalidades que ela traz. Junto, ela traz as regrinhas. As regrinhas, dentre as regrinhas, a dos benefícios está lá. Os benefícios que foram antes já acordados, tanto negociação coletiva, até mesmo algum benefício que foi acordado só na empresa, enfim, algumas coisas que empresas até dão, enfim, vão continuar durante essa suspensão ou mesmo a redução de jornada e redução salarial. Mesmo porque, como eu venho batendo na tecla, tudo isso é para dar continuidade ao contrato de trabalho. Então, lá na frente, não sabemos quando, esse contrato, ou a pessoa vai voltar a trabalhar dentro da empresa, né, que é o caso da suspensão, enfim, que ele ficou fora, ou até aqueles que estão reduzindo, vai voltar à sua vida normal. Então, por quê? Às vezes ele tem a empresa dá um benefício de pagar metade da faculdade. Ora, as bolas, está tendo ainda as EADs, ainda está tendo, né, as aulas não telepresenciais. E aí? Quer dizer que só porque o trabalhador não está, ele não vai receber? Ele vai continuar recebendo. Plano de saúde, meu Deus, nessa época que precisa muito mais do plano de saúde, vai deixar de receber? Não, ele vai receber o plano de saúde. Todos os benefícios que foram acordados antes vão continuar. O restante, assim, a questão é mesmo o salário em si, tá? Até tem uma questão, doutor Josivaldo, que é a questão das verbas, né? Essas verbas são indenizatórias, tá? Vamos deixar claro que esse período que foi acordado, as verbas são indenizatórias desse período, tá? Então, essas verbas não vão refletir, a gente fala, não vai ter um reflexo. Só uma parte. Explique para o nosso público o que é verba indenizatória e o que é refletir. Muita gente faz esse tipo de pergunta. Então, no caso, as verbas, a gente tem dois tipos de verba, né? Verba salarial e verba indenizatória, tá? As verbas salariais são aquelas que contam para um reflexo, assim, que a gente fala olha, lá no meu FGTS, eu vou receber um pouquinho a mais porque eu fiz hora extra e o meu salário vai ser 3 ou 4 reais, ou sei lá, 30 reais a mais. Nossa, vai ser 1.430. Então, esses 1.430 verba salarial, você vai ver no corpinho do seu olerite, é isso aí que vai refletir no seu FGTS,
lá na frente, até para você reter, né, no caso, o empregador reter nos recolhimentos previdenciários também, isso daí vai contar, tá? Então, isso daí são as verbas salariais. Você olha lá no seu corpinho do Olerite, vai ter lá quais são as verbas que vai refletir. No caso, como foi feito um acordo, essas verbas são indenizatórias. Indenizatórias são verbas que não refletem, no caso, ela não vai refletir. Tá? Ela não vai chegar lá na frente e vai servir como base, até que a gente fala base, não vai servir, olha, aqui é 1.800 porque é o teto do seguro-desemprego, essa remuneração, esse salário, né, que eu recebi durante esses 3 meses, não vai refletir, não vai servir para ser base, para ser a base mesmo, um cálculo, não vai servir para cálculo de FGTS, tá? Não vai servir para cálculo de lá da frente de férias também, que um pouquinho a mais que você recebe de verba salarial, reflete nas férias, você ganha um pouquinho mais de férias, você entendeu? E é isso, aí que também acaba tendo um prejuízo, mesmo para o INSS, no caso, não vai ser, não são verbas que vai poder refletir lá na frente para o INSS, até uma outra coisa que, enfim, o trabalhador, nesse caso, ficou prejudicado, mas é como nós estamos falando, a continuidade do trabalho é que é o escopo da NP 936, tá? Só que tem que tomar os cuidados, tem que fazer um acordo bem feito, tem que fazer um acordo, e não pode você está com a suspensão, ou você está em suspensão, só que mandam fazer o teletrabalho. Mas espera aí, eu estou de suspensão e estou trabalhando dentro de casa? Espera aí, né? Não pode, né? Não pode. Eu estou com a redução de jornada. Até a redução de jornada foi prevista justamente para diminuir a aglomeração em transportes públicos, até horários diferentes, né, que a gente está vendo aí os comércios, ou até os governos, enfim, aí de alguns estados, então, mas é justamente para o empresário também, olha, você vai trabalhar tantas horas, você vai trabalhar em dias alternados, mas para justamente ter essa diminuição na aglomeração do transporte público, tá? Tudo isso lá, a MP 936, não estou dizendo que ela é uma norma perfeita, de jeito nenhum, mas ela foi visando até, se o empresário verificar mesmo por esse lado, ele enquadra e faz uma equipe, um pessoal vai trabalhar num período, escalonado, em grupos, mas assim, evita até esse tipo até de aglomeração dentro do próprio estabelecimento. Enfim, quando tem necessidade das atividades. Mas a questão das verbas é isso, doutor Josevaldo. Teria que essas verbas, no caso dos acordos, elas não são refletidas ao final, né? Mas depois, quando o contrato voltar a viger com a remuneração, com o salário corretamente, com horas extras, com uma série de coisas, até falando em horas extras, quem está com a redução de jornada, até fazendo em casa, redução de jornada, porque pode acontecer de acordos coletivos sendo feitos, você vai ficar em casa, tem que justamente verificar, olha, a minha jornada é de 6 horas, fez uma redução de jornada e redução do meu salário. Então, eu tenho que fazer 6 horas. Eu não posso fazer além, tá? Eu não posso trabalhar além, que até teve uma notícia do escritório de contabilidade há pouco, que ele foi notificado, lógico, né? Se não seguir o empresário também, que não seguir as regras daquele acordo, ele também vai ser punido. Você faz um acordo para reduzir salário, poxa, o meu empregado está com menos remuneração, está ganhando menos, só que eu faço ele trabalhar às 8 horas? Então, pera um pouco, né? O trabalhador também tem que verificar isso e até fazer as anotações, não sei, procurar um escritório de advocacia, procurar até o sindicato também para verificar
essas questões durante até esse acordo coletivo. Esse tempo, né, esses 90 dias, aí esse tempo que está de acordo, né? Sim. Jussiara, a propósito do que você colocou, inclusive o próprio texto da medida provisória é expresso no sentido de que se o empregador exigir trabalho de contrato de trabalhador que está com contrato suspenso, ele vai ter que arcar com todas as verbas integralmente em cargos sociais, fora outras medidas de outras naturezas, porque é fraude, né? Se o trabalhador possui um contrato suspenso, houve um acordo, nenhuma das partes pode desvirtuar o intuito desse contrato, desse acordo. Então, nesse sentido aí, o texto está muito claro, ele descaracteriza o acordo e entende como se fosse o contrato estivesse transcorrendo normalmente. Então, isso aí não é possível e não é lícito, né? É importante deixar claro. E pegando um gancho também no que você falou sobre o escritório de contabilidade, atenção às empresas que não são consideradas atividades essenciais e estão aí na praça querendo funcionar. Se um trabalhador que já corre o risco de contrair coronavírus numa atividade essencial, como um supermercado ou um hospital, por exemplo, muito mais a responsabilidade do empregador numa atividade não essencial. Então, inclusive esse ponto aí daquela questão do ônus da prova, da doença ocupacional, de se coronavírus configura doença ocupacional, doença do trabalho, é interessante por isso, porque se na atividade essencial o empregador, já, pelo atual entendimento, ele já responderá, já terá uma obrigação maior de provar que não foi ele o causador, né, não deu motivo, não criou condições para que... ele protegeu o ambiente de trabalho para o trabalhador evitar se contaminar. Numa atividade não essencial, assim, é complicado, né? Eu não estou permitido a funcionar e vou funcionar. E aí eu estou obrigando o meu trabalhador, a pessoa que poderia estar em casa, trabalhar. Então, esse ponto aí eu acho muito delicado, muito sensível, porque coloca muito em risco a saúde e a vida das pessoas, né? E aí nós estamos no momento mais grave da pandemia, acho que nem chegamos no momento mais grave, e mesmo assim já estamos passando por situação dramática de mais de 800 mortes por dia, isso é muita coisa, isso aí é muito trágico. Então, assim, a gente sabe que existe a questão da economia, de as pessoas precisarem trabalhar, do empregador ter a sua atividade funcionando, mas, assim, é importante olhar sobre todos os ângulos a situação, né? E nesse momento, a vida é muito mais importante ser preservada, enfim, nos valendo de todas as armas, de todas as possibilidades que temos para conseguir superar esse momento. Seguindo, Jussiara, uma outra questão que é muito delicada nesse momento e é muito perguntada é quanto aos trabalhadores que estão afastados. Pois é, o trabalhador que se afastou, mas que o INSS não concedeu auxílio-doença, mas que a empresa não quer ele de volta, e como é que ele fica? É uma situação muito difícil, muito difícil. Esse trabalhador ele tem direito à regra da redução de jornada e de suspensão do contrato? Então, Josevaldo, até, né, doutor Josevaldo, o que acontece, né, é a questão do limbo. Esse limbo, sim, a gente vive o normal, né, sem a pandemia, a gente já viu esse limbo, né, que o limbo acontece mesmo sem a pandemia, que ele não pode voltar a trabalhar, às vezes ele está com a doença e não volta a trabalhar, e às vezes ele também não está abarcado com o auxílio-doença porque já foi cortado. Esse limbo a gente já vê normalmente no nosso dia a dia durante os nossos atendimentos. Assim, entendo que é a mesma regra, tá? Como o INSS cortou o benefício, teve um corte de benefício, o que até alguns previdenciaristas
que venho tendo um contato, alguns dizem assim, tente outra vez. Tenta até marcar uma outra perícia, tente. Lógico que isso daí vai demandar um período, né? Vai demandar um tempo, mesmo porque agora a questão da perícia está sendo feita, não é mais presencial, está sendo feito com documentos, enfim. Ele pode tentar a perícia para tentar restabelecer esse benefício, tá? A empresa, por sua vez, até pela MP, eu não me lembro se foi a 927 ou se foi a 936, que ela escusa, né? Ela fala que não precisa ter, assim, a medida de segurança em medicina do trabalho, enfim, não precisa, assim, tomar as providências, enfim, né? Que é um absurdo, mas ela deveria, lógico que tem que. Dentre as medidas de segurança de medicina do trabalho, está a questão da pessoa ter que fazer uma outra consulta, verificar se a pessoa passa pelo médico do trabalho da empresa, ver se está bem ou se está mal, mas a gente já viu isso daí anterior, que a empresa, ela fica no empurra-empurra. Olha, eu não sou responsável, o INSS é que tem que se virar com você, mas o INSS não se vira comigo, então a pessoa fica no limbo, tá? São dois caminhos que eu até falo que alguns previdenciaristas dizem, olha, tenta entrar com o pedido, tá? Até com os documentos, pedindo uma nova perícia, dando continuidade até aquele processo anterior, ou até pedindo um outro benefício. Tem a questão de, vamos entrar com o processo trabalhista mesmo, né? Para reconhecer a doença e também pedir esse tempo, tá? Sim. E é um outro caminho também. E, na realidade, ele também teria direito, porque a MP, a 936, diz que são todos os trabalhadores que estão regidos pela CLT. Se ele está regido pela CLT, no caso, ele tem direito ou a suspensão do contrato de trabalho, que acho que seria o mais viável, já que ele já está fora da empresa, ele já está fora de todo aquele ambiente empresarial lá, enfim, firma, escritório, enfim. Ou, se não, a redução de jornada, mas, né, já não está conectado ao ambiente de trabalho, tá? Ele entra, sim, só que teríamos, lógico que a gente tem esses problemas, né? Às vezes ele está no limbo, então, a empresa não vai querer fazer acordo, mas a minha sugestão para a empresa, tá? A gente tem que estar falando com pessoas que enfim, né? Empregadores, enfim, a minha sugestão para a empresa é enquadrar essa pessoa na suspensão do contrato de trabalho. Mas, se não for o caso, aí é aquela história, ficou no limbo, vai procurar o INSS outra vez, ou vai procurar o escritório de advocacia para entrar com uma ação trabalhista, reconhecer a doença do trabalho, enfim, todo aquele trâmite que a gente já conhece, como já acontecia com aqueles outros trabalhadores que ficam no limbo aí, entre o INSS e a empresa, que nenhum quer ele, né? Ninguém quer ele. Aí... bom, só complementando, o pessoal está ansioso, o nosso tempo está quase estourando, mas assim, o tema é muito amplo, não vamos conseguir esgotar todas as questões que preparamos, todas as perguntas, mas, inclusive, tem muitas perguntas que o pessoal está ansioso. Caso não consigamos responder a todos aqui, vamos responder em seguida, pessoal. Então, fiquem tranquilos que todas as questões serão respondidas. Ok? E só complementando o que a Jussiara colocou, então, pessoal, no caso da tentativa de auxílio-doença, existe a modalidade de auxílio-doença sem perícia médica. Então, pessoal que está aí no limbo, como ela bem colocou, não consigo receber, estou fora da empresa, não consigo benefício, tenta primeiro o auxílio-doença com atestado, junto ao atestado conforme as novas regras que o INSS soltou. Se tiverem dúvida, deixa aí o nome que a gente esclarece depois qual é o procedimento que tem que fazer. Basicamente, é juntar uma foto do atestado no site do meu INSS e aguardar o prazo de deferimento, ou seja, de autorização de concessão ou não concessão. Se conceder, maravilha. Se não conceder,
a pessoa pode entrar com recurso no próprio INSS ou pode entrar com uma medida judicial também, no âmbito da Previdência Social. Aí, de novo, o contrato busca um advogado de sua confiança para tocar essa medida. E no caso da questão com a empresa, vamos supor que a pessoa teve alta. Então teve alta, a empresa aceitou. É uma hipótese. Aceitou a pessoa voltar, ela se enquadra, ela pode aderir ao acordo de redução de jornada e salário ou de suspensão de contrato. Se ela recebeu alta, sim, ela pode se enquadrar. Então, se amanhã ela voltar para a empresa fala, estou fechado. Tem a opção de suspender o contrato, ela recebeu o benefício por 2 meses, tá? Agora, vamos supor que a empresa não aceitou ela voltar, porque entende que ela ainda está doente, que pode gerar mais riscos para a empresa, por conta do acidente, da doença que a pessoa sofreu. E aí? Aí, nesse caso, entra de novo no que a Jussiara colocou do limbo. A pessoa fica para lá e para cá, sem conseguir saber quem vai conseguir atender, porque o governo não vai conceder benefício, porque ela não se enquadra, ela está com vínculo empregatício, portanto, ela nem o auxílio emergencial, aqueles R$600, ela consegue, não consegue o benefício do INSS porque foi negado, não consegue salário da empresa porque ela está afastada. E aí? Então, de novo, procura... em último caso, um advogado de sua confiança, procura tirar todas as dúvidas e, se você tiver com toda a situação madura, ingresse com uma ação e corra atrás de seus direitos. Essa a orientação básica que a gente costuma repetir, porque, assim, as pessoas costumam perguntar. Então, a gente repete muito certos, como se diz, certas orientações, porque elas se repetem muito entre os trabalhadores. São dúvidas, são angústias que precisam cada vez mais serem esclarecidas. E muito embora a gente tenha muita informação no mundo, na internet, a informação ela se multiplica de maneira muito elevada, mas assim, de qualidade mesmo, você busca uma informação, você não consegue encontrá-la como você gostaria. Né? Então, é por isso que esse trabalho, as lives, tem esse objetivo também, da gente poder, de alguma maneira, levar uma informação um pouco mais qualificada ao público que nos segue. Né? Pessoal, então vamos passar já para algumas perguntas, porque já chegamos na fase do encerramento da nossa live. Cleiton, tem alguma pergunta específica, alguma que você gostaria de destacar? Vamos lá, já respondemos a da Dininha, parcialmente. Aí ela fez uma outra pergunta aqui embaixo. Essa pergunta eu vou fazer para você, Josevaldo. O funcionário que recebeu a suspensão, que assinou a suspensão de contrato de trabalho até 60 dias e redução até 90, a empresa pode migrar o funcionário que ficou afastado para a redução de jornada? Não sei se ficou claro. Não ficou. Pois bem, Dininha, eu entendo que sim, porque uma vez que a provisória ela traz o prazo máximo de 90 dias, você pode ter o período de 60 dias da suspensão de contrato, e uma vez encerrada, pode haver uma espécie de prorrogação, seria um aditivo de um novo acordo pelos 30 dias remanescentes. Então, eu entendo que é possível sim. Próximo, okay. Cleiton. Eu vou fazer essa pergunta agora para a Jussiara. Doutora Jussiara, a Joselene Santos pergunta, o funcionário que está com um atestado vigente, acredito eu, ela pergunta assim, pode ser mandado embora estando de atestado? Não, ele não pode ser mandado embora. Mesmo porque, se fosse num contrato de trabalho normal, ele estaria até com faltas justificadas, tá? O contrato de trabalho dele está vigente, normal. Agora, se ele está de atestado, o contrato dele está normal. No caso, depois, até que se vencesse esse contrato de trabalho, o certo é o empregador dele chamá-lo, tá? E tentar fazer um acordo, ou através da redução, ou através da suspensão. Mas ele não pode ser mandado embora. Se ele for mandado embora, teria que ver rescisórias, tempo, tudo certinho, verbas rescisórias, tudo certinho. Não pode ser mandado embora assim do nada, não. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, da Luciane Campos. Boa noite a todos. Fui demitida essa semana, mas a empresa não deposita o fundo de garantia desde março.
já recebia a rescisão. Mas e o fundo de garantia? A empresa precisa depositar até quando? Vamos lá. Por que essa situação da Luciane acontece? Porque lá atrás, em 2017, na reforma trabalhista, tiraram a obrigatoriedade da homologação. Quando nós tínhamos homologação, os sindicatos já diziam, aqui você não vai homologar enquanto você não pagar o fundo de garantia que está devendo. Então, meus amigos, nós temos esse grave problema, que hoje as empresas dispensam sem o pagamento do fundo de garantia. Minha amiga Luciane, como você vai resolver esse problema? Se já consta no seu contrato do fundo de garantia aí um buraco, uma janela de pagamentos, falta de depósitos, você entra em contato com a empresa, mesmo tendo recebido a rescisão, informe que estão pendentes esses pagamentos e veja qual é a resposta que a empresa vai lhe dar. Olha, a gente vai pagar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, seja lá quando. Se a empresa não realizar esse depósito, também, você diz aqui que você foi demitido, se a empresa também não pagar a multa do fundo de garantia dos 40%, aí já é caso de ação judicial. Por quê? Porque quando nós tínhamos, voltando ao início da minha fala, quando nós tínhamos aí os sindicatos que homologavam, o sindicato já parava ali. Ele falava, olha, eu não vou homologar essa rescisão sem a guia do fundo de garantia recolhida. E você só podia, na época, recolher a multa do fundo de garantia quando você já tivesse recolhido todos os depósitos mensais. Hoje não tem mais essa obrigação dos sindicatos, né? Por uma parte também, por força também, numa parte dos trabalhadores que apoiaram a reforma trabalhista, a gente nunca pode esquecer isso, que muitos trabalhadores apoiaram e agora são vítimas dessa reforma e de outras que vêm por aí, né? Então, infelizmente, se a empresa não pagar voluntariamente, você vai ter que se socorrer da justiça, porque não existe mais nada que a obrigue a pagar, né? Eu vou puxar outra pergunta, Josevaldo. Eu vou puxando, eu posso passando para você? Não, Cleito, sim, sim. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta, Cleito, que é muito comum, não está dentro do que o pessoal trouxe. E aí eu peço que você responda, você já faz as considerações finais, depois a gente passa para a Jussiara e segue para o encerramento. É o seguinte, muitos trabalhadores têm sido dispensados sob argumento de força maior. O que isso significa? O patrão fala, vou mandar você embora porque não estou conseguindo pagar salário, mas as suas verbas serão pagas apenas 50%. Nada mais que isso, porque a lei me garante. Que qual lei que garante, eu não sei. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o nosso público, porque isso está acontecendo demais, muito demais. Olha só, a sua pergunta casa perfeitamente com a pergunta do Júnior Felas. Ele fala o seguinte, boa noite. A empresa pode parcelar a rescisão depois de fechar completamente? Corremos o risco de não receber caso o dono dê falência, ele escreve aqui, mas a empresa entra em falência? Vamos lá. Gente, a primeira coisa, a empresa, não que ela encerrou as atividades, mas ela baixou as portas momentaneamente por conta da pandemia. Ela tem que pagar as obrigações trabalhistas dela, tá? Ela tem que pagar, se ela não quer mais o funcionário, se ela não deseja manter mais o contrato ativo, ela tem que pagar todas as verbas rescisórias, ela tem que pagar todo o fundo de garantia e ela tem que liberar toda a documentação do funcionário, guias de seguro-desemprego, termo de rescisão, baixa na carteira de trabalho. O que tem acontecido hoje é que empresas, aproveitando a pandemia, diz o seguinte, está aqui a sua carteira de trabalho baixada, está aqui o termo de rescisão e eu não vou pagar os seus direitos. Ou eu vou parcelar a sua rescisão em 10 vezes. Gente, isso não existe. A lei não dá direito ao empregador fazer isso. Não está escrito em nenhum lugar que o empregador pode fazer isso. E essa história de onerosidade excessiva, risco do contrato, desequilíbrio contratual, muita calma nessa hora. O empregador pode falar o que ele quiser. Você, empregado, ouve e assimila aquilo que você quer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O dono da empresa sempre vai te falar que se ele não pagar parcelado, ele vai quebrar. Só que você tem um contrato que você trabalhou 2 anos para ele. Esses 2 anos de lucro, ele em algum momento chegou e falou isso para você? Ele falou que a coisa estava mal?
eu acho que a gente tem que colocar bastante isso em discussão, porque as empresas não podem fazer o que elas quiserem, ainda mais para os trabalhadores mais pobres, mais humildes, aquelas categorias mais precarizadas. A gente atende muito pessoal da limpeza, a gente atende muito pessoal da copa e cozinha, a gente atende muita gente chão de fábrica, o pessoal da área da saúde do primeiro escalão, os auxiliares, atendentes. Esse pessoal é abusado de toda forma pelos empregadores, e isso não pode acontecer. Parcelamento de rescisão existe? Não existe. A empresa quer mandar embora, ela tem que pagar a rescisão inteira. Ah, mas eu baixei as portas por causa da pandemia. Problema. Então, não manda o funcionário embora, paga a parte que te compete do salário e depois você espera para ver como vai acontecer. Então, respondendo objetivamente ao Júnior e também a resposta do Josevaldo, não pode parcelar rescisão, isso não existe. Essa desculpa da onerosidade excessiva, porque eu tive que encerrar minhas atividades por causa do decreto da pandemia, então eu não vou te pagar nada, só vou dar baixa na sua carteira e te entregar a sua guia de rescisão. Isso também não existe. Se a empresa fez a rescisão, ela tem que te pagar e tem que depositar o fundo de garantia também, tá? O Júnior também fala aqui da possibilidade de falência. Júnior, não se assuste com essa história de falência, tá? Muitos empresários não vão falir. Eles vão fazer o seguinte, eles vão baixar as portas e acabou. Falência é bem diferente. O processo de falência vai para o fórum, é outra coisa. O que muitos empresários fazem é baixa as portas e falam, olha, eu não vou mais trabalhar. Tem como eu cobrar se a empresa parou as atividades? Tem. Você vai atrás do patrimônio primeiro da empresa, você vai mover uma ação trabalhista, você vai levar isso ao judiciário e você vai brigar pelos seus direitos. E se não conseguir pagar com o patrimônio da empresa, vai no patrimônio dos sócios, né? E, claro, aquele sócio que tentar, de alguma maneira, por meio de fraude, prejudicar o trabalhador na busca dos direitos dele, também pode ser punido, porque a Justiça do Trabalho é muito, não vou dizer amiga, mas ela é muito especializada em saber como e de que maneira essas fraudes acontecem, né? Então, não tenha receio de que você não vai receber se a empresa baixar as portas. Existe remédio para tudo, só não tem para a morte. E, de mais a mais, acho que eu já falei muito também. Boa noite para todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, passando informação, revisando o conteúdo com todos vocês e desejando a todos aí que fiquem em paz, fiquem saudáveis em suas casas. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se proteja. Um abraço. Obrigado, Cleiton. Ô, Jussiara, me avisaram agora que temos várias perguntas, mas vamos selecionar as próximas 3 ou 4 para a gente finalizar. É o seguinte, sim. A primeira é a da nossa amiga Zilnay Soares. Um abraço para a Zilnay, eu a conheço, nossa cliente. Ela diz o seguinte, minha dúvida, doutores, meu esposo tinha férias vencidas, estava agendada para o mês de junho, na quarentena do dia 24/3 a 7/4, eles deram como 15 dias de férias, pagamento desses 15 dias foi de R$370. Depois colocaram mais 44, não assinaram papel nenhum de férias. A pergunta dela é, como funciona agora nessa pandemia o pagamento das férias? Até para ampliar, porque tem uma outra pergunta aí a respeito de férias. Gente, é o seguinte, a MP, a pandemia, não acabaram com os direitos anteriores, tá? Vamos deixar claro que, por mais que a gente tenha uma CLT meio capenga por conta da reforma, o que valia antes, vale agora. Ah, porque ele pagou... Não tem isso. Que nem tem uma outra pergunta aqui, até aproveitando já, doutor Josevaldo. Porque me informaram no meio do dia que eram as férias. Gente, a MP só veio para tentar manter os contratos de trabalho. As regras anteriores de pagamento de férias. Tem que ser tudo igual. Pagamento de verba rescisória, todos os pagamentos, pagamento de benefício, tudo isso se mantém. Não é porque a MP, a pandemia, foi como o doutor Cleiton já avisou, já falou,
o empregador, o empresário, ele não pode agir agora a esmo, a qualquer coisa. Ah, não, agora eu vou pagar desse jeito, agora eu vou fazer você assinar isso aqui. Não pode. Tem que pagar, mesmo essa questão das férias. As férias, ela pode ser partida até em 3 vezes, a gente sabe disso, tá? Isso daí veio com a reforma trabalhista de 2017, tá? Mas ela tem que ser paga, tá? Ela tem que ser avisado, até já informando uma outra pergunta, ela tem que ser avisado ao empregado antes, tá? E tem que ser pago na proporção até o último dia de trabalho. Gente, não muda nada, tá? Não muda nada, porque a pandemia não muda nada. As regras da CLT, de férias, de 13º, de proporcionais, têm que ser mantidas. Nem outra pergunta também que está aqui. Ah, porque vai pagar 30% depois. Não, tá? Não, as regras não mudam. 13º, se a empresa pagava metade, o que pode vir a acontecer, ela não pagar metade e outra metade, ela querer pagar todo no fim do ano, mas ela tem que pagar, tá? As férias, a pessoa saiu de férias, tem que pagar as férias, mais o adicional, tem que ser, não mudou nada, gente, não mudou nada. Eu só faço desculpe, só uma parte, eu faço só um acréscimo, porque tem decisão judicial que está deferindo o pagamento do abono do 1/3 junto do 13º. Então, assim, existe decisão, mas, claro, eu concordo com você, a lei é a lei, mas existem algumas decisões que, infelizmente, estão... Sim, mas até aquela história que o Cleiton estava falando, da força maior, porque tem empresa que está entrando e falando assim, mas tem um caso meu que a juíza aceitou a suspensão do acordo transitado em julgado. Só que daí, doutor Josevaldo, seria o caso de entrar na justiça, a empresa vir e rebater, e até o juiz aceitar essa situação. Mas as regras ainda existem, tá? Tem, lógico, decisões judiciais que, lógico, que vai jogar lá para frente, que nem a história do 13º, como eu falei. Tem empresa que paga metade agora, no começo do ano, e paga a outra metade, mas para o fim do ano. Tem empresa que já não pagou. Falou, não, vou só jogar tudo para o fim do ano para ver como é que vai ser. Mas são regras que até realmente por conta da pandemia, por conta dessa situação de calamidade pública que estamos. Mas a calamidade pública que foi decretada, as regras da 936, 927, não exclui as regras anteriores, tá? As regras anteriores estão aí vigentes, tá? Estão correndo, como os benefícios, como as férias que tem que ser pago, 13º, enfim, mas isso daí até são decisões judiciais. Tem decisão falando que pode suspender acordo, tem decisão falando, como o doutor falou, que o abono pode ser pago lá na frente. Tem várias decisões que a gente está vendo que realmente, né, tem que verificar até a condição da empresa. Empresa pequena, até o juiz vai olhar também por esse lado. É uma empresa pequena que tem X funcionários, não deu para pagar todo mundo, entrou de férias, realmente, entendeu? Aí pode pagar lá na frente. Só que a gente também, até empresas grandes, como o doutor Cleito falou, hoje, notícia de hoje, do valor econômico, que tem empresas grandes que estão usando força maior para diminuir remuneração de grandes executivos. Mas espera aí, entendeu? Mas são casos específicos, são casos que cada caso a caso, está usando justamente a pandemia. Então, pessoal, questão de 30% depois vai pagar? Gente, a regra é pagar tudo antes. Vai pagar o 13º? Tem que pagar o 13º. Verbas rescisórias também foi mandado embora, como o doutor Cleito falou. Entrega todos os documentos, não é só baixa na carteira e o termo de rescisão. Tudo isso continua, as regras continuam, não mudou nada. Assim. A MP só foi para tentar ter a continuidade do contrato de trabalho.
Jussiara, nesse mesmo sentido, então você acabou de responder a pergunta da nossa amiga Débora Camerino, que manda o cumprimento para ela. Teve a Camila, que perguntou sobre férias também, ela disse que as férias dela seriam no mês passado. Deixe-me ver se é isso mesmo. E ela não, disseram que as férias dela seriam em abril, só que ela trabalhou em abril, só que ela não estava sabendo. E agora a empresa quer que se considerem aqueles dias trabalhados para o banco de horas. Enfim, uma situação muito, muito esquisita. É assim. O banco de horas, até falando do banco de horas, o banco de horas foi acordado? Aí é que está. A AMP também possibilita esse. Mas o banco de horas foi acordado? Pode ser jogado como horas de banco de horas? Se não foi acordado, já era. São horas extras, são dias trabalhados, enfim, o que é o acordo está lá, as regras do 936. Só que, lógico, né? A gente fica assim, nossa, mas esse banco de horas, eu vou ter que aceitar para continuar trabalhando. Enfim, lógico que a gente fica numa situação que é muito difícil. O trabalhador fala, não, eu não vou aceitar e pronto, que eu já tenho outro caso aqui de empresa grande, empresa de serviços essenciais, que até prolongou uma jornada absurda das pessoas, tá? Porque achou que, tem que trabalhar, né? Tá fazendo álcool em gel, então vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar até se matar dentro do posto de álcool em gel, mas, né? Exato. E de mais a mais, as férias devem ser pagas com antecedência, quer dizer, devem ser comunicadas com antecedência. Sim, com antecedência. Sim. Cleiton. Acho que a gente só tem que deixar claro para o pessoal que está perguntando, que eu estou vendo muita gente falando de férias. Gente, situações de férias antes dos decretos da pandemia tem que seguir a CLT. Situações de férias por causa da pandemia tem que seguir a MP. Depois da MP, a gente vai usar a CLT. Não confundam as coisas. Não fica achando que as suas férias do ano passado, que você vai receber daqui a pouco, tá dentro do pacote da pandemia. Calma, não é nada disso. São coisas diferentes, tá? Só para esclarecer para o pessoal, porque tem gente que eu entendi algumas perguntas que as pessoas estão perguntando das férias vencidas, que iam gozar agora, mas com a lei da MP. Calma. Se o empregador estiver fazendo essa jogada, o empregador que está agindo errado, certo? Tá. Ele tem que usar a CLT. Bom, vamos para duas últimas questões. A Adriana Santos nos trouxe uma pergunta que eu gosto muito, porque trata de direitos de uma categoria que eu atuo com muito gosto e muita paixão, que são o pessoal, vendedores de lojas, comerciários. É uma categoria que eu tenho uma aproximação muito grande. Então, um abraço para quem é comerciário, para quem está nos assistindo aí, um abraço especial. É o seguinte, ela pergunta qual é a base de cálculo para o benefício, considerando o salário de quem ganha, que não ganha salário fixo. A resposta nesse caso, pessoal, eu entendo que é a média. Então, tem que pegar a média das últimas remunerações para efeito do cálculo do benefício. Tá? Então, se alguém está recebendo com base no piso, com base... Isso está errado. Isso pode ser questionado? Pode ser questionado sim. Então, agora ou depois, você pode sim, caso o empregador não regularize a situação, não lhe pague diferenças, não lhe pague atrasados sobre o que não pagou corretamente, mais uma vez, busque assistência, busque apoio de profissional qualificado. E aí, faça valer seus direitos. Então, essa é uma questão, Adriana Santos, obrigado. E, bom, tem uma questão que nós tratamos em uma outra live, mas eu acho que é uma pergunta que ela se aplica a todas as lives que a gente trata de assuntos trabalhistas, porque é assunto do momento. Qual que é? É a situação do trabalhador que é contaminado por coronavírus no ambiente de trabalho. Então, quais são os direitos desse trabalhador? Então, gente, a primeira coisa é a emissão da CAT. A emissão da CAT é fundamental. Então, adoeceu, descobriu que é coronavírus,
tem que exigir a emissão da CAT. Se a empresa não o fizer, o seu médico pode fazer, se o seu médico não fizer, o sindicato da categoria pode fazer, e por aí vai. E uma vez que você se afaste com reconhecimento de doença do trabalho, o seu auxílio-doença será um auxílio-doença diferente, auxílio-doença acidentário. O que significa? Dá direito de você continuar recebendo as vantagens, não perder as vantagens do seu contrato de trabalho. Como a doutora Jussiara já falou anteriormente, que o trabalhador não perde os benefícios. Nesse caso do trabalhador adoecido por coronavírus, ele tem direito de continuar recebendo o plano de saúde, os vales e tudo mais, cestas básicas e tudo mais. E, além disso, a empresa, nesse caso, seja a empresa, seja um hospital, seja uma clínica, tem a obrigação de continuar fazendo todos os depósitos do FGTS enquanto perdurar o afastamento. Né? E, para além disso, o trabalhador ainda tem direito, quando tiver alta, à estabilidade de 1 ano, que a lei previdenciária nos traz, né? E também ainda tem direito de requerer indenização por danos morais e materiais por conta das sequelas, tudo que ele tiver de redução de capacidade, toda a problemática que ele tiver em consequência dessa terrível doença. Então, essa questão não podia ficar de fora, porque eu imagino que muita gente deve se perguntar, nossa, mas se eu adoecer no trabalho, será que eu vou ter alguma assistência? Será que a empresa, ela tem, até onde ela tem a obrigação de custear a minha recuperação? Então, e dentro da questão da indenização, gente, quem fica com sequelas, vamos supor, sequelas definitivas, tem direito à indenização por dano moral e material. Material que, não raro, ele se coloca como uma pensão mensal, sabe? Uma pensão com base no salário que a pessoa recebia. E vamos supor que o trabalhador faleça, que ele morra por conta da doença. Os seus familiares terão direito a todos os benefícios que ele teria se vivo estivesse, inclusive as indenizações. Seus filhos vão receber pensão por morte, previdenciária, e também, possivelmente, uma vez que consiga provar todos esses direitos, as indenizações pela empresa. Então, nós temos casos no escritório, não de coronavírus, mas de outros trabalhadores que adoeceram, que perderam a capacidade de trabalho e que ganharam indenização para até a expectativa de vida do trabalhador brasileiro. Então, segundo o IBGE, então, gente que tem 45, 50 anos, que vai receber um valor equivalente ao que recebe, que somado, se fosse distribuído no tempo, seria pago até 75, 76, 77 anos. Então, isso é muito relevante. Então, quem tiver com problemas de adoecimento, de antemão é importante que busque se precaver. Ninguém quer adoecer e é importante que não adoeçam. O importante é preservar a saúde, né? Agora, se acontecer, fiquem ligados que é importante pleitear esses direitos e que a justiça, uma vez que reconheça, vai dar a razão ao trabalhador, sim. Tá? Doutora Jussiara, por favor, faça suas considerações finais, que já caminhamos para o nosso fim. Bom, boa noite a todos, né? Espero que a gente tenha sido trazido vários esclarecimentos. Lógico que várias dúvidas ficaram. O canal do escritório está aberto, tá? Para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, referente a MP, referente a contratos de trabalho. Pode nos procurar através do Facebook, né? Nós temos lá o nosso canal também. Então, assim, a live hoje foi muito, já recebi um retorno aqui do pessoal, foi muito, assim, proveitosa para muitas pessoas, até gente que nem tem contrato de trabalho, enfim, falou que tá bem esclarecedor. E peço, aqueles que têm alguma dúvida, entre em contato com a gente, quem sabe a gente pode resolver o seu problema, resolver a sua dúvida, pode entrar em contato com o Dr. Josevaldo, Dr. Cleiton, mesmo comigo, aí no Facebook, que a gente dá um retorno para vocês. Boa noite, fiquem em casa, para aqueles que possam ficar em casa, que eles fiquem em casa.
Mas aqueles que não podem, trabalhem, se protejam, tá? E boa noite a todos, um abraço forte. Pessoal, então, como a doutora Jussiara mencionou, chegamos ao fim da nossa live. Então, mas antes de finalizar, quero agradecer mais uma vez a todos os presentes. Hoje a nossa live se prolongou além do tempo, mas eu acredito que teve uma razão de ser e eu acho que foi muito útil para esclarecer as dúvidas de muita gente. Pegando um gancho, mais uma vez, no que ela falou, o escritório está atuante, está trabalhando, estamos online, temos vários canais para responder dúvidas dos trabalhadores, de quem mais precisar do nosso apoio, tá, gente? Então, a doutora Jussiara, inclusive, ela é nossa parceira de longa data, trabalha em conjunto com a gente, só que ela fica situada em Campinas, tá? Então, ela está em Campinas, nós estamos em São Paulo, mas hoje, gente, com a internet e com o processo eletrônico, a advocacia é digital, é online, então, as fronteiras acabaram. Então, assim, eu não posso contratar um advogado porque ele está na outra cidade. Gente, se você confia no profissional, ele pode estar na China e você pode contratá-lo sim, porque a tecnologia permite. Né? A gente está agora numa, como se diz? Fazendo um evento virtual. Vocês estão nos vendo, estão nos ouvindo. Da mesma forma, é possível fazer uma consulta por uma videoconferência, seja pelo WhatsApp, seja por um outro canal aqui da internet. Então, fiquem cientes disso, de que podem contar com o GGL Advocacia Trabalhista, e estamos online, toda a nossa equipe continua trabalhando, só que, por enquanto, home office. Curtam, compartilhem nossa live, deixem comentários, indiquem para os amigos se acharem que estamos fazendo um bom trabalho. Que mais? Deem sugestões de novos assuntos para futuras lives. Hoje acho que é a 5ª ou a 6ª live, e temos recebido bons retornos, as pessoas estão gostando das nossas intervenções, estão entendendo que os assuntos são relevantes. Quero lembrar que para a semana que vem já temos 2 lives planejadas. Terça-feira, dia 19, teremos a live tratando de direitos dos condôminos. Então, o pessoal que mora em prédio de apartamento, que tem problemas com condomínio, dia 19, terça-feira, 19 horas, participem. Será aqui pelo Facebook de novo. O doutor Raoni Lofrano, o sócio do escritório, especialista em direito imobiliário, será a pessoa que vai trazer o conteúdo principal. O Cleiton Germano e eu estaremos pelos bastidores, tentando ajudar no que for possível também. Na quinta-feira, o Dr. Cleiton retorna para a live sobre assuntos de contratos escolares. Então, toda a problemática de pais e mães, de pessoal que faz faculdade, que não está conseguindo pagar a faculdade por conta dessa problemática, a migração do ensino do presencial para o virtual. Então, toda essa questão de mudança, ele vai tentar trazer aspectos interessantes de como as pessoas podem enfrentar essa temática e tentar resolver, seja na negociação, seja buscando a justiça, enfim, na tentativa de encontrar saídas. E, bom, se encerraram os recados, gente, agradeço mais uma vez a todos, quero deixar um grande abraço e contamos com vocês nas próximas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal.